Olá, este é o Literatura Miojo e no episódio de hoje falaremos sobre a obra Crítica da Razão Prática, de Immanuel Kant. Uma obra assim bem densa, né? Mas acho que é fundamental para entender a filosofia moral moderna. Vamos tentar desvendar juntos o que Kant propõe sobre como a gente deve agir. Exato. É uma pergunta e tanto, né? A grande questão que Kant enfrenta aqui é: será que a nossa razão, pura e simplesmente, sem depender da experiência, dos nossos desejos ou, sei lá, até de Deus, será que ela pode nos dizer o que é certo ou errado? E ele acha que sim. Ele acredita que sim. Para Kant, a moralidade, olha, não vem de fora. Não vem dos costumes, da religião, nem das consequências do que a gente faz. Ah, então não é tipo, se eu fizer isso vai dar ruim. Não nesse sentido. A fonte da moralidade para ele é uma lei que existe dentro da nossa própria razão. Uma estrutura interna mesmo. Hum, uma lei interna. E como é que funciona isso? Ele fala muito sobre máximas, né? O que seria isso? Isso, máximas. Pensa numa máxima como um princípio pessoal, sabe? Uma regra que guia a sua ação. Por exemplo, ah, vou sempre ajudar quem precisa ou o contrário, né? Vou furar a fila sempre que eu estiver com pressa. Tá, um princípio meu. E aí? Aí Kant propõe um teste. É o famoso imperativo categórico, basicamente. Ele pergunta: essa sua máxima, esse seu princípio, poderia valer como uma lei universal? Para todo mundo, em qualquer situação, sem gerar uma contradição? Ah, o teste da universalização. Exatamente. No exemplo da fila. Se todo mundo furasse a fila quando estivesse com pressa, o próprio conceito de fila deixaria de existir, certo? A regra se autodestruiria. Faz sentido. A regra não se sustentaria se todo mundo usasse. Pois é. Então, essa máxima, furar fila com pressa, não seria moralmente válida para Kant. A moralidade está na forma da regra, na capacidade dela ser universal, de valer para todos. Entendi. Então o foco não é no resultado, tipo, se furar fila me ajuda ou não, mas se o princípio em si pode ser uma lei para todo mundo. Perfeito. E é nesse ponto que entra a famosa ideia do dever, a Pflicht. Nossa, parece um conceito meio pesado, assim, agir por dever. É um ponto central e, olha, muitas vezes mal compreendido. Agir por dever, para Kant, é agir porque é o certo segundo essa lei universal da razão. Ponto. E não por outros E motivos. não por outros motivos. Não porque você tem medo de ser pego, ou porque espera uma recompensa, ou mesmo porque sente pena ou compaixão. Embora esses sentimentos possam existir, Uau. Então, se eu ajudo alguém por pena, pra Kant isso não tem tanto valor moral. o valor moral genuíno para ele está na ação feita pelo dever. Inclusive, ele valoriza especialmente a ação moral que vai contra as nossas inclinações naturais. Ah, então se fazer o certo é fácil ou prazeroso pra mim, Kant meio que desconfia. De certa forma, sim. A verdadeira prova do valor moral estaria em fazer o certo apesar das suas vontades, dos seus desejos contrários. É agir puramente por respeito à lei moral. Respeito. Achtung, né? Isso, Achtung. É um sentimento único que a própria razão produz em nós. Não é medo, não é amor no sentido comum. É o reconhecimento da autoridade da razão, da lei moral dentro da gente. Tipo, ser honesto quando mentir seria muito mais fácil e vantajoso, por exemplo. Exatamente esse o ponto. Fazer porque deve ser feito, porque a razão diz que essa é a forma correta e universal de agir. Tá, isso é bem forte. E como isso se conecta com outra ideia gigante de Kant, que é a liberdade, a Freiheit? Porque, assim, agir por dever, por uma lei, parece o oposto de ser livre, não? Parece, né? Mas para Kant, é justamente o contrário. É porque somos capazes de agir por dever, de seguir essa lei da razão, mesmo contra nossos instintos, nossos desejos, que nós mostramos que somos livres. Como assim? Não somos só fantoches das circunstâncias ou dos nossos impulsos biológicos, entende? A lei moral é a forma como a gente toma consciência dessa nossa liberdade radical. É a capacidade de escolher agir segundo a razão e não só segundo a inclinação. Então a lei moral não tira a liberdade, ela revela a liberdade. Revela e, de certo modo, fundamenta.
É uma liberdade que a ciência, que só olha para o mundo dos fenômenos, não consegue provar, mas que a razão prática, a razão que guia a ação, precisa assumir, postular. Falando em postular, para essa moralidade toda fazer sentido no mundo, ele ainda precisa de Deus e da imortalidade da alma. É isso. Eu li algo sobre isso. Sim, ele argumenta que a razão prática precisa postular essas ideias. Atenção, não é que ele prove a existência de Deus ou a imortalidade da alma do mesmo jeito que prova um teorema matemático. Certo, não é uma prova teórica. Não. É mais no sentido de que, para que a busca pelo sumo bem, que seria a união perfeita entre a virtude, agir corretamente, e a felicidade proporcional a essa virtude, faça sentido, a gente precisa assumir essas ideias como esperanças racionais. Para que o esforço moral valha a pena, digamos assim, no grande esquema. Isso. Sem a ideia de imortalidade, como alcançar a perfeição moral que o dever exige? E sem Deus, como garantir que a virtude será recompensada com a felicidade correspondente? São como condições necessárias para a coerência do sistema moral dele. Entendi, são postulados da razão prática, não da teórica. Exato. Necessários para a ação moral ter um sentido completo. E pensando hoje, qual o grande legado disso tudo? O que a crítica da razão prática ainda diz pra gente? Olha, o legado é imenso. Essa ideia de que a moralidade se baseia na razão, na capacidade de universalização dos nossos princípios, isso influenciou demais o pensamento ético, o direito, a filosofia política. A ideia de dignidade humana, por exemplo. Fundamentalmente, a noção de que cada ser humano tem uma dignidade intrínseca, que somos fins em nós mesmos e não podemos ser usados como meros meios ou ferramentas, isso tem raízes muito fortes em Kant. Vem justamente dessa nossa capacidade de sermos autônomos, de darmos a nós mesmos a lei moral através da razão. E tem aquela parte final do livro, a doutrina do método, né? Isso tem a ver com essa relevância prática também. Sim, totalmente. Ali, ele basicamente dá sugestões de como cultivar um julgamento moral, especialmente nos mais jovens. Ele fala da importância de usar exemplos concretos, sabe? Discutir dilemas morais, analisar as intenções por trás das ações. Focar na pureza da intenção, se foi por dever mesmo. Isso. É como se fosse uma pedagogia moral. Como fortalecer esse respeito pela lei moral que está dentro da gente. É algo super relevante para a educação ética hoje em dia, né? Como formar cidadãos que ajam não só por conveniência ou medo, mas por princípios racionais e universais. Nossa, é fascinante pensar como essas ideias lá do século XVIII continuam ecoando tanto nos debates atuais sobre ética, direitos humanos, essa tensão entre o que a gente quer fazer e o que a gente deve fazer. Sem dúvida, Kant colocou a questão da base da moralidade de uma forma muito poderosa. Será que existe um fundamento racional e universal para o certo e para o errado? Ou tudo é relativo, tudo depende? E a resposta dele, focada na razão, na autonomia, na universalidade e na dignidade, continua sendo um ponto de referência, assim, incontornável. Mesmo para quem discorda dele, é preciso dialogar com Kant. Com certeza, uma leitura desafiadora, mas recompensadora. Obrigada por acompanhar o Literatura Miojo. Curtiu? Então procure a obra original. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer. Todos os dias às 10 horas, um novo episódio.